mal-estar é uma categoria que eu desenvolvi a partir de um livro que eu publiquei no final dos anos 90. E na época que eu retomei a questão do mal-estar, eu estava evidentemente fazendo menção à questão do mal-estar na civilização do Freud, que escreveu numa obra clássica dele, em 1930, o Mal-Estar na Civilização, o fato que o mal-estar era inerente, segundo ele, à condição moderna. Então, o que eu tentei resgatar, achando importante no que tange a questão da contemporaneidade, é que aquela leitura que o Freud fazia do mal-estar não era uma leitura ahistórica ou transhistórica, mas era uma leitura centrada no mal-estar moderno, propriamente dito, e não uma espécie de conflito estrutural entre a pulsão e as formas de sociabilidade, de forma que o mal-estar seria estrutural na condição humana. O que eu tentei mostrar é que, na verdade, seriam as formas históricas de organização subjetiva e do corpo que organizavam o dito mal-estar. Então, da mesma forma que a gente poderia dizer que o Freud falava de um mal-estar na modernidade, a gente poderia dizer, trazendo para um contexto contemporâneo, que existia um mal-estar contemporâneo, e que esse mal-estar não assumia as mesmas formas que o Freud desenhava lá em anos 30 do século passado. Fundamentalmente, a ideia seria essa. Então, a partir daí, eu comecei a explorar as dimensões contemporâneas do mal-estar e as consequências que isso tinha nas práticas sociais e terapêuticas, como a psicanálise, por exemplo. O fato de que a felicidade tenha se tornado uma finalidade, um imperativo moral das sociedades contemporâneas, eu acho que a questão dessa felicidade está ligada a um elemento que caracteriza o mundo moderno, que é a questão do hedonismo, a questão pragmática do princípio do prazer, contra o afastamento da dor, e ao mesmo tempo o fato de que o mundo moderno prometeu a todos uma felicidade ampla, geral e restrita. Quer dizer, o século XVIII, já no século XVIII, segundo historiadores europeus, foi considerado o século da felicidade, no sentido de que se propunha que a felicidade seria finalmente alcançada num mundo caracterizado pela igualdade. A felicidade passou a ser uma plataforma moral desse mundo supostamente mais igualitário, que se afastaria do modelo soberano das monarquias anteriores. Então, nesse sentido, o projeto formalmente igualitário que foi propalado a partir do século XVIII, a partir do iluminismo, ele tomou forma e ganha na contemporaneidade essa noção absurda de que a felicidade é o nosso bem maior, e onde existem até países onde você tem um ministério da felicidade, que é uma coisa absolutamente inesperada, que existam países onde existam propriamente o ministério da felicidade. Agora, o que é importante é que eu acho que nessa promoção do hedonismo, e nessa promoção do prazer, ela se acompanha no mundo moderno, desde o mundo moderno, antes de falar do mundo contemporâneo, com o fato de que o mundo moderno se caracteriza por aquilo que o Nietzsche chama da morte de Deus. A morte de Deus implicou que nós não temos mais uma instância suprema, absoluta, que nos dite o que é o certo e o que é o errado. De maneira que nós nos defrontamos desde o final do século XVIII, do começo do século XIX, nós optamos por caminhos, fazemos apostas dentro de um mundo que não nos predetermina mais como anteriormente a voz de Deus nos predeterminava. E eu acho que nessa perspectiva nós ficamos entregues a elementos do acaso, a elementos da incerteza, mas de qualquer maneira, nesse novo mundo moderno, contraposto ao mundo pré-moderno, não era mais a alma
que era o nosso bem supremo, como dizia o Aristóteles, mas era o corpo. Então, acho que a questão do nosso bem-estar físico, a questão da nossa corporeidade passou a ser o campo por excelência, onde esse mal-estar, essa felicidade, digamos assim, era avaliada. Então, nessa medida, a gente pode afirmar, né, que o corpo passou a ocupar nas sociedades modernas o lugar anteriormente reconhecido à alma. Não é mais a alma que é o lugar do nosso bem supremo, mas a gente busca o bem-estar ou a felicidade no plano corporal. Então nós cultivamos o corpo. Eu acho que através da contemporaneidade, não só através da medicina, mas através de uma série de atividades médicas e paramédicas de exercitação corporal, no sentido de que o corpo é aquilo que nos resta como bem supremo. E eu acho que é no corpo que as formas de mal-estar vão aparecer. O mal-estar contemporâneo vai aparecer exatamente de que nós não conseguimos ter uma performance corporal que garanta essa felicidade que foi para nós imposta como uma espécie de imperativo no plano propriamente corpóreo. Então acho que as formas de mal-estar contemporâneo, elas crescem no plano do corpo, e uma série de patologias que aparecem na contemporaneidade, elas visam exatamente amparar ou dar suporte a esse corpo que mostra sinais de falha. Por exemplo, através de práticas desportivas levadas ao extremo, ou através de uso de drogas levados ao extremo, ou através da aquisição de objetos de consumo levada aos extremos, que são todos sintomas, digamos assim, desse mundo que não consegue garantir esse tal imperativo da felicidade, tal como proposto pelo ideário do iluminismo no século XVIII, final do século XVIII. Eu acho que o sofrimento, né, seria aquilo que indicaria a falha do projeto de uma secularização da felicidade de uma maneira ampla, geral e restrita. Eu acho que o aparecimento do sofrimento ele trai, digamos assim, e revela a não realização desse ideário performático que foi estabelecido pelo mundo moderno. Eu acho que nesse sentido o caso mais emblemático disso é que nós criamos uma oposição maniqueísta por conta mesmo desse imperativo da felicidade e de um bem-estar amplo, geral e restrito. Nós criamos uma oposição entre o mundo dos vencedores e o mundo dos vencidos. Isso é a denominação dos winners e dos losers. Foi criado no mundo que desenvolveu essa ideologia que é o mundo norte-americano, né? O mundo do American Way of Life. Essa oposição fez com que no mundo das performances psíquicas, das individualidades, as pessoas que não conseguissem realizar as performances exigidas pelo sistema como indicadores dos vencedores e aquisição da dita felicidade, eles eram considerados perdedores, e os perdedores passaram a ser considerados seres que não que estavam aquém da realização dessas performances. Nesse sentido, não é espantoso que o grande vilão desse mundo perfeito, dessa felicidade ampla, geral e restrita, é o mundo dos depressivos. Então, eu acho que desde os anos 80, na nossa tradição social, cultural, existe um aumento, supostamente, do número de pessoas deprimidas. A Organização Mundial da Saúde acha que a depressão é o grande mal entre todas as demais doenças, agora na classificação de doenças de 2018, e eu acho que a depressão ela é o índice maior do nosso fracasso contemporâneo, exatamente porque a depressão revela o mundo dos perdedores e o mundo daqueles que não conseguem sustentar a performance de felicidade contemporânea. Então os mundos dos depressivos, eles são o mundo dos perdedores. É o mundo das pessoas que precisam
passar a vida fazendo tratamentos psicoterápicos e, sobretudo, o mundo das pessoas que precisam passar a vida tomando medicamentos antidepressivos e ansiolíticos para poderem suportar a dor da existência. Então, a dor da existência, que ao invés de ser considerado como uma marca interna da nossa condição humana, ela passa a ser caracterizada apenas como uma marca dos ditos perdedores. O que eu acho que é um ponto relevante para considerar é que esses perdedores deprimidos, eles passam a se caracterizar como vítimas, no sentido de que o mundo prometeu para eles uma possibilidade deles serem vencedores e felizes como todos os demais, e eles se sentem como perdedores. Então é como se o mundo estivesse devendo alguma coisa para eles. Se a gente quiser caracterizar o mundo desses perdedores que se transformam em vítimas, são as pessoas que estão o tempo todo reclamando de que o mundo deve algo a eles. E eles culpabilizam o mundo desse déficit, entre aspas, de felicidade que eles não tiveram e que ao mesmo tempo foi prometido. Mas eu acho que há uma complementaridade entre essas coisas, né? E não há uma exclusão. Eu acho que o mundo dos perdedores, caracterizado pelos deprimidos e por aqueles que não atingem a felicidade, cria um mundo de demanda de vitimação, e que essa demanda de vitimação, de uma certa maneira, ela toca aos vencedores no sentido de que eles acham que eles retiraram algo daqueles que foram os vencidos e que eles têm que pagar alguma coisa em contrapartida, em contraprestação àquilo que dos outros foi retirado. As novas mídias, elas constituem os instrumentos através das quais o mundo da sociabilidade se organiza. A nossa sociabilidade não se organiza mais nas redes virtuais do que no mundo concreto da praça pública. Então, as novas mídias possibilitaram novas possibilidades de trabalho, novas possibilidades de encontro, novas possibilidades de amor, de encontros amorosos. Elas possibilitaram toda uma vida paralela, do qual a nossa vida cotidiana ela tem que começar a se instrumentalizar por essas novas vidas, de maneira que eu tenho que me apresentar nas redes sociais permanentemente como garantia de que eu vou ser reconhecido e que eu não serei propriamente um perdedor. Então, conhecer pessoas, estabelecer múltiplas relações sociais através da internet, através das novas mídias, se transformou numa forma existencial primária de existência. Se eu não faço parte desse mundo midiático, eu propriamente não existo. E nesse imperativo da visibilidade, se antigamente o Descartes poderia dizer penso, logo existo, e a ideia da existência pelo pensamento, no século XVII, era uma marca invisível, né? Porque o pensamento é invisível. Aquilo que vai caracterizar o imperativo categórico contemporâneo é o imperativo dessa visibilidade pela mídia. Eu sou visível ou eu não sou visível. E quanto mais toques eu receber de alguma gracinha que eu falar no WhatsApp, quanto mais eu vou me sentir poderoso e quanto mais amado eu vou me sentir também. E na medida que eu não tiver esse aceite pelos outros, o aplauso pelos outros nas redes sociais, quanto mais perdedor eu vou ser, quanto mais vítima eu serei também, né? Quer dizer, então, esse mundo da tirania da visibilidade, ele cria também um mundo daquilo que os teóricos das ciências sociais chamam do mundo da pós-verdade, onde não existe mais nenhuma verdade situada no plano do pensamento ou no plano do discurso, mas a única verdade que impera é a verdade conquistada no plano das aparências, da visibilidade, do Instagram, da verdade imediata, onde eu posso manipular as vírgulas para criar um imperativo de presença
e de visibilidade de vencedor, de maneira que todo o campo da saúde mental, e eu citei há pouco o exemplo da depressão, né, porque eu acho que a depressão exatamente ela vai se caracterizar como uma patologia e uma forma de sofrimento importante na contemporaneidade, na medida em que os depressivos é aqueles que não conseguem ocupar o lugar da visibilidade. Eles são invisíveis, eles se tornam invisíveis. Eles não são performáticos, eles não conseguem manter a conquista dos espaços e das pessoas como os demais. Em relação a isso, eu acho interessante, porque eu acho que a gente tem que introduzir esse aspecto da nova economia neoliberal, que eu acho que marcou esse processo no nosso mundo desde os anos 80, usando a perspectiva lá do Michel Foucault, no livro dele sobre o nascimento da biopolítica, onde ele trabalha exatamente o critério fundamental dessa performance, aqui a gente está falando já aqui algumas perguntas, que essa performance quer dizer o quê? Quer dizer que cada um de nós, cidadãos do mundo contemporâneo, cidadãos desse imperativo da felicidade contemporânea, cada um de nós se tornou empresário de si próprio. Então essa ideia de empresário de si próprio é aquele que produz esses ganhos de visibilidade, esses ganhos de performance e garante o lugar de vencedor. Qualquer não realização nesse sentido, e aqueles que ficam fora desse nível de performance, eles se inscrevem no mundo dos perdedores. Esses vão ser o universo dos invisíveis e que, ao mesmo tempo, vão culpabilizar o mundo de que o mundo não deu para eles, né, porque eles são vítimas, né, esse lugar de vencedores como os demais, porque eles fracassaram em ser empresários de si próprios. Eles precisam sempre de alguém que os proteja, né, e o mundo neoliberal moderno não oferece mais a proteção como as formas de trabalho pré-modernas ofereciam. O mundo da pós-verdade, ele retirou a garantia que existia anteriormente de que a verdade ela estava situada seja no plano do pensamento, seja no plano do discurso. Necessário seria que você criasse um argumento sustentável, demonstrável, por razões racionais, para garantir a existência de alguma coisa que a gente se convencionou chamar como verdade pelo discurso filosófico. Então eu acho que esse mundo, desse imperativo da verdade, esse mundo da produção, digamos assim, da produção do argumento, ele deixou de ser o mundo fundamental na medida em que ele foi inicialmente substituído nos anos 50 de uma maneira progressiva por aquilo que a gente poderia chamar pelo mundo das imagens. Eu acho que o aparecimento da televisão, antes do cinema, mas sobretudo da televisão, em que a televisão, muito mais que o cinema, se transformou numa espécie de circo eletrônico de massa, criou um processo de difusão de imagens e de imposição de pseudo-veracidades pelo impacto das próprias imagens, que retirou o centro de gravidade da sustentação das verdades do plano do discurso para o plano das imagens. E eu acho que, a partir da televisão, né, é que se constituiu novos consensos criados pelas verdades, criadas pela manipulação do mundo através da produção imagética e não mais da produção discursiva. Nós estamos muito, muito longe do mundo do pensamento, do mundo do discurso e muito mais no campo potencializado da exploração do mundo das imagens. E eu acho que a partir do mundo das imagens ter ganhado essa legitimidade e esse imperativo, que nós passamos a criar exatamente esse mundo da pós-verdade. Porque o mundo da pós-verdade é o mundo do Pirandello, né? É o mundo assim se lhe parece. Se não lhe parece, não é assim. Quer dizer, então, o mundo do parecer, criado pelo Pirandello, é o mundo da pós-verdade, é o mundo da imposição da aparência e não mais da essência. Se no mundo antigo havia uma oposição entre aparência e essência, entre
enunciado e enunciação. Digamos que no mundo da pós-verdade não existe mais oposição entre aparência e essência. A verdade é se ela é patente e se ela é visível no campo do seu olhar. E é isto que vai te provocar uma determinada forma de crença ou de convencimento. Você pode inventar mundos possíveis, né, inesperados a partir dessa manipulação da verdade através da aparência. Que num mundo que avaliava a verdade por critérios de pensamento, por critérios de discurso, não existe mais. Então, nesse sentido, a gente passa a viver diante de uma incerteza em relação ao nosso futuro, porque a gente não sabe, a gente vê que tudo é possível de acontecer a partir da manipulação que é possível fazer do mundo de produção imagética, que é o que a gente está vivendo hoje. Eu acho que é um fenômeno dos novos populismos no plano político, de um discurso como o do Bolsonaro no Brasil, que ganhou as eleições através da manipulação dos aparelhos eletrônicos, da propaganda silenciosa, através dessa maquinaria pós-moderna e desse mundo de pós-verdade. O fenômeno do Bolsonaro só se tornou possível por causa disso. Fora disso, ele não seria possível. Você vê que o Bolsonaro evita os confrontos públicos. Ele só quer ter o confronto em que ele fala e o que ele fala onde ele não é exposto ao contraditório. Ele não aguenta um debate de televisão. Toda a campanha eleitoral que ele participou, ele estava ausente. Aliás, protegido pela posição de vítima de ter sido esfaqueado. Ele não se expõe ao contraditório. Então, o discurso dele é um discurso onipotente, soberano, que se impõe apoiado pela produção de verdade ou de pós-verdade que ele tem dado pelas redes sociais que o apoiam. Eu acho que quando nós saímos do plano do discurso, do plano do pensamento do discurso, para o plano das imagens, a gente esvaziou aquilo que marcou a nossa tradição ocidental, que é aquilo que alguns autores chamam da cultura do argumento. A cultura do argumento é o outro lado de uma cultura que cultua o plano do pensamento, o campo da verificação, o campo das demonstrações, e é exatamente a construção da cultura da argumentação que cria uma tradição crítica. A ideia de crítica vai se fazer por referência a uma suposta verdade criada no plano do pensamento ou no plano do discurso, né, que permite que nós critiquemos o que alguém diz ou o que ele deixa de dizer, por comparação, se o que ele está enunciando se adequa ou não se adequa a esse critério de verdade exigido pelo pensamento. Se esse exercício da construção da cultura do argumento não existe mais, a tradição crítica deixa de existir, não existe mais crítica. Quer dizer, o que existe é a criação de uma psicologia de massas ou de um movimento de massas onde a maioria ou mesmo minorias, mas que se apresentam como maiorias pelas redes de comunicação social ou pelas redes televisivas, se impõem como poderosas aos olhos dos espectadores, de maneira que essa imposição ela funciona como imposição de verdade. Não, por exemplo, vamos citar um exemplo recente do 7 de setembro no Brasil, onde mais importante do que o acontecimento do Bolsonaro ter organizado um 7 de setembro com fins eleitorais para ele, né, roubando uma data física para isso, o mais importante para ele qual era? Era gravar, filmar o que aconteceu para usar a partir dos dias seguintes nas redes sociais e nos programas de televisão eleitorais dele para dizer o quão poderoso ele é e o quão popular ele é. Então a imagem vale mais do que o acontecimento. E ele se impõe como verdade para o público incauto
que não tem mais a capacidade do exercício da crítica, porque ele não é mais atravessado por aquilo que eu denominei da cultura do argumento. É uma passagem célebre desse deslocamento do mundo do argumento para o mundo da imagem é o exemplo clássico que se deu nos anos 80 com o governo Reagan nos Estados Unidos, onde o Reagan tomava decisões sobre as guerras americanas no Afeganistão, por exemplo, e no Iraque, baseado em quê? Baseado nos filmes americanos de guerra que ele via na Casa Branca. Os filmes, as imagens dos filmes, eram a fonte de inspiração do presidente americano sobre as decisões que ele ia tomar sobre a guerra real dos Estados Unidos nos frontes militares, propriamente dito, que mostra exatamente essa inversão entre o mundo da verdade e o mundo da imagem, na condução das questões públicas. Eu acho que a emergência do mundo das identidades, do discurso das identidades, né, que se impõe cada vez mais no mundo contemporâneo, né, e pelo discurso das identidades a gente entende aí, ligado ao campo dos direitos que você está enfatizando, o discurso sobre a condição da mulher, né, os direitos da mulher, os direitos a ter as mesmas condições de vida, de trabalho que os homens, o fato de que a mulher não é mais a rainha do lar, entre aspas, mas ela era uma pessoa que pode viver em condição de igualdade com os homens, o que dá para ela, por outro lado, uma liberdade no uso do seu corpo, que não está mais na dependência da condição de ser a mulher de alguém, mas ela poder ser agente da sua própria prazer e da sua própria sexualidade, ligado àquele primado, né, de que o corpo é meu e eu posso fazer dele o que eu quiser. Então essa conquista da nova mulher é uma parte desse campo constitutivo da identidade feminina. Eu acho que esse campo da identidade feminina ele se constituiu numa perspectiva do que eu chamo de antipatriarcal. Eu acho que o crescimento e a visibilidade dos direitos das mulheres, elas implicaram fundamentalmente numa desconstrução do patriarcado. O patriarcado, o pater-poder, pater-potestas, como se dizia, no campo do direito, no campo da filosofia política, ele perde esse poder no campo social, né? E eu acho que a partir do momento que as mulheres questionaram esse poder patriarcal entre os anos 50 e 70, naquilo que a gente poderia denominar na primeira onda do movimento feminista, é que veio em seguida o movimento homossexual. O homossexual, digamos assim, ele nadou de braçada a partir das águas que tinham sido perfiladas pelo movimento feminista. Então, o movimento homossexual só pôde fazer porque o princípio do patriarcado foi bastante balançado e enfraquecido pelo movimento feminista. E aí, nessa perspectiva, eu acho que o movimento transexual ele se organiza de uma maneira mais radical que o movimento gay e o movimento feminista, mas se apoiando também nessa pauta antipatriarcal, na medida em que o que está em jogo aí não é mais se eu posso viver bem no corpo que eu nasci de mulher, ou se eu posso viver bem se eu tenho uma opção sexual diferente da heteronormatividade em nome da homossexualidade. O que o sujeito trans quer é outra coisa. Ele quer dizer que ele pode inventar para si um novo corpo, já que o corpo que ele herdou dos seus pais não lhe satisfazem. Quer dizer, então isso representa uma ruptura muito maior com a tradição patriarcal do que o movimento gay e feminista. Mas, de qualquer maneira, esses três movimentos de direitos que se dão no plano sexual, eles se complementam pelo movimento, pelos discursos ligados à cor, sobretudo ao movimento dos negros, que começam a reivindicar os seus direitos pelos anos de mundo de colonização feito pelo trabalho escravo em vários países do mundo e em países onde isso ainda é bastante presente, como é o caso do Brasil.
Então acho que direito das mulheres, direito dos negros, direito dos gays, direito dos trans, essa reivindicação identitária de direitos, digamos assim, eu acho que eles se dão num mundo, eu acho que isso é uma coisa muito importante, onde a crença na luta de classes deixou de ser interpretado como sendo um grande motor da mudança histórica. Então, se até os anos 80 a gente acreditava que a luta de classes era a grande chave para interpretar os males do mundo, os males das desigualdades da distribuição dos direitos, os males das mulheres, os males dos gays ou dos trans ou dos negros, a partir da queda do Muro de Berlim, a partir da queda do fim da União Soviética, onde o marxismo deixou de ser hegemônico, né? e o discurso da luta de classes perdeu o poder que ele tinha anteriormente. É no lugar disso que essa multiplicação de discursos identitários de direitos apareceram. Esses direitos apareceram no lugar do vazio deixado pelo discurso da luta de classes. E, evidentemente, que esses direitos brigam entre si. Então, esse conflito entre o que as mulheres querem, os gays querem, os trans querem, os heteronormativos querem, os negros querem, muitas vezes não convergem para constituir um espaço social comum onde se possa exercer aquilo que a gente poderia chamar do campo político propriamente dito. E a gente fica preso a movimento de massas identitários. Nesse sentido, se o movimento de massas identitários foi importante historicamente, como disse a Judith Butler, para chamar a atenção daquilo que existia de particular na pauta das mulheres, dos gays, dos trans ou dos negros, a partir de um determinado momento histórico, que é o nosso, eles começam a fazer obstáculo a que se constitua um discurso pelo bem comum, pelo um discurso da política propriamente dita. Então é preciso fazer conjugar esses vários discursos que são centradas em pautas identitárias para um discurso maior, que é o discurso imperativo de construção de um espaço político para que a gente possa ir adiante e conseguir combater os nacionalismos de extrema-direita que se constituem na nossa contemporaneidade. Esse é o caminho para isso, eu acho. Nossa crise da contemporaneidade é que a gente não consegue imaginar o que poderia vir, entre aspas, nos salvar desses nossos impasses contemporâneos. Quer dizer, há pouco eu estava citando a figura da política como uma tentativa de sair dos impasses, dos embates fratricidas sobre os direitos, para poder criar um mundo melhor. Então, nesse sentido, um pensador, um filósofo da política de origem argentina, radicado na Inglaterra, né? Ernesto Laclau, ele propõe um novo discurso sobre o povo, sobre o populismo, para tentar exatamente funcionar como antídoto aos discursos e à apropriação que o universo da extrema-direita cria da categoria de povo e da categoria de populismo, né? Então ele começa a acreditar que o povo ele não é mais ligado aos nacionalismos e ao populismo do século XIX, que é exatamente o canteiro de obras desses discursos da extrema-direita no século XXI, com Jair Bolsonaro, com o discurso na Hungria, na Polônia, atualmente na Suécia, amanhã talvez na Itália, esse novo discurso de um povo ligado ao nacionalismo, ligado às pautas tradicionais de extrema-direita, mas conseguir criar a categoria de povo a partir da possibilidade de fazer dialogar esses diferentes discursos dos direitos que vêm do campo das pautas das mulheres, que vêm das pautas dos gays, que vêm das pautas dos trans, que vêm das pautas dos negros, que vêm a partir de toda e qualquer demanda social que seja particularizada em certos grupos sociais para fazer, de uma certa maneira, organizar conjunturalmente pautas supostamente universais, de uma maneira contingente,
para a gente conseguir construir um povo, que não é um povo dado pela tradição, mas é um povo organizado através de um projeto político com vistas a construir um futuro possível. Então, se existe, a partir da sua pergunta, uma linha de fuga para se pensar num pensamento do fora, digamos que o pensamento do fora, né, para plagiar um pouco aqui Blanchot e Foucault, o pensamento do fora é a criação de um novo espaço onde esse povo é constituído através de um universalismo contingente, pela construção de pautas comuns entre os diferentes demandas dos grupos identitários, com vistas a acreditar um projeto de futuro onde todos nós possamos acreditar de estar criando aquilo que a Chantal Mouffe chama de um populismo de esquerda. Um populismo de esquerda que ela entende como um populismo democrático e não um populismo autoritário desse populismo de direita hoje. Eu acho que isso pode ser visto como uma linha de fuga, né, constitutivo de um pensamento do fora, para que a gente possa reinventar o espaço público em bases que não sejam mais ligadas à democratização massificante das imagens, mas criar um outro renascimento democrático que torne o nosso mundo possível. Eu acho que a fonte do mal-estar, como eu falei, né, ele sempre se baseia na produção de quadros sociais que não são igualitários, né, onde existe não só uma produção de riqueza desigual, onde há uma apropriação de riqueza dos vencedores sobre os vencidos, como no caso da chave propriamente neoliberal, mas ao mesmo tempo nessa apropriação de bens o que a gente vê é uma impossibilidade de se criar, né, uma ampla disseminação de instrumentos de enriquecimento subjetivo para uma população como um todo, né, e não ficar particularizada exatamente a certos setores. Então, o que a gente vê hoje, né, através de alguns autores, por exemplo, Antônio Negri, na obra dele sobre o comum, no discurso do bem comum, ou no discurso de alguns autores que foram críticos no neoliberalismo, a promoção de um discurso do bem comum, né? Isabelle Stanger também, numa obra sobre o comum, né? O que existe hoje é uma tentativa de criar um discurso sobre o comum, sobre o bem comum, que seria uma forma de exercício da biopolítica para você criar uma plataforma nova e recriação de um espaço social onde as desigualdades sejam desconstruídas e onde uma nova repartição de riqueza simbólica e real possa se realizar. Eu acho que nós vivemos hoje, não só através do Negri e da Chantal Mouffe, mas também no mundo do Laval, né, um sociólogo francês que criou uma crítica ao neoliberalismo bastante importante e que teve bastante circulação aqui no Brasil, né, no público estudioso das desigualdades contemporâneas. O mundo do comum aparece como sendo a fórmula teórica, ética e política que foi proposta para ocupar o antigo lugar que no final dos anos 80 era ocupado pela categoria de luta de classes. Então, eu acho que a ideia do comum é uma maneira tanto de trazer de volta com uma outra roupagem a categoria de luta de classes, que foi superada historicamente no final dos anos 80, mas ao mesmo tempo, né, como uma forma de dar corpo à ideia de se criar um populismo de esquerda de base democrática, para que nós tenhamos para nós a possibilidade de um mundo possível na construção de um novo espaço público, que é o que está dizimado na nossa contemporaneidade.